Nesta manhã nós vamos falar sobre a graça salvadora. É a nossa 11ª exposição nessa carta e nós temos aprendido muito com o apóstolo Paulo sobre o propósito de Deus em salvar os povos não alcançados. Então, nesta manhã nós vamos falar sobre a graça salvadora. O capítulo ele é longo, mas eu não quis dividi-lo, até para a série também não ficar muito extensa, né? Já são 27 pregações, mas eu vou ser objetivo para nós não avançarmos muito no horário. Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para os pecados, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós temos visto desde o início dessa carta que o apóstolo Paulo disse que todos os homens são pecadores. E ele disse que a condenação dos homens se dá pela revelação de Deus de maneiras diferentes. Aos ímpios, Deus se revela na consciência e na criação. E aos judeus, a quem Paulo também direciona essa carta, ele disse que Deus se revela na lei. Ambas as revelações, tanto na consciência quanto na criação, como na escrita, que é a palavra de Deus, o homem está sob condenação. Essa revelação de Deus subjugou toda a humanidade
colocando todos debaixo da condenação eterna. E Paulo atribui isso ao pecado de Adão. Ele diz que nós estamos presos ao cinturão de Adão. Quando Adão pecou lá no Éden, quando ele desobedeceu a Deus, toda a humanidade pecou. Então, todos os homens são pecadores. É o que ele vai reafirmar no capítulo 3, no versículo 23. Ele diz que todos, sem distinção, todos os homens pecaram em Adão. Mas Paulo também apresenta a liberdade do Evangelho. Deus que se revela na criação, na consciência e na lei, se revela também no Evangelho. E esse Evangelho é o próprio Cristo. Mais do que boas novas, mais do que uma palavra, um pronunciamento, o Evangelho é o próprio Cristo, é a mensagem enviada de Deus. Jesus é o Salvador do seu povo, daqueles a quem ele representa, a saber, a Igreja de Jesus Cristo, formada tanto por judeus quanto por gentios que se converteram ao Evangelho. É por isso que Paulo, conversando com os judeus, diz assim: olha, vocês se vangloriam da circuncisão porque vocês têm um sinal físico de uma aliança com Deus, portanto, Deus vai circuncidar o coração daquele que crê no Evangelho. E aí, Paulo, então, aponta que é necessário pregar o Evangelho a todos os povos, porque agora a igreja se constitui de pessoas de diversas etnias e de gente de todos os lugares. Os judeus não gostam muito da afirmação de Paulo, uma vez que a salvação não vem pela obediência à lei e nem porque são circuncidados, mas vem pela graça de Deus, a graça salvadora, e porque Deus circuncida o coração. Levanta-se um questionamento. Se a salvação não é pelas obras da lei, então a gente pode viver pecando? Porque aonde abundou o pecado, aonde o pecado se faz presente de maneira cada vez mais intensa, vai superabundar a graça de Deus. E o capítulo 6 é uma resposta de Paulo a esse tipo de questionamento. É o que Paulo vai falar a respeito da graça, no sentido de que ela não nos deixa permanecer na prática do pecado. Antes, ela nos livra da escravidão do pecado. Então, meus irmãos, nós vamos nessa manhã aprender com o apóstolo Paulo. E como é que ele faz isso? Primeiro, do verso 1 ao verso 14, Paulo diz que nós estamos unidos a Cristo. Existe uma união. E essa união com Cristo se dá na sua morte. Ela acontece na morte de Cristo. Vejam, assim como nós estávamos unidos a Adão, no seu pecado, na sua queda, e por causa do seu pecado, nós também somos pecadores, já por natureza, porque existia uma união entre nós e Adão, que é o pai da humanidade, existe uma união entre a igreja e Cristo. Logo, se Cristo morreu, nós também, o seu povo, morremos. É aqui que Paulo vai desenvolver o seu pensamento. Então, a resposta de Paulo a quem pergunta: bom, se a salvação não é pelas obras, mas pela graça, então a gente pode viver pecando, Paulo? A resposta de Paulo, verso 2, de modo nenhum. E essa expressão aqui é a mais enfática que nós podemos encontrar nas cartas de Paulo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: definitivamente não. Nós não podemos viver na prática do pecado simplesmente porque somos salvos pela graça. Paulo não está dizendo que nós não podemos pecar. Ele está dizendo que nós não podemos viver na prática do pecado. Isso é bem diferente de pecar. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a tentações. A tentação é algo que nós não podemos impedir, porque ela está presente à nossa volta e ela está também no nosso coração por causa dessa tendência ao pecado que nós temos, porque ainda não estamos num corpo glorificado. Agora, nós não podemos sucumbir à tentação, ceder ao desejo da tentação e viver na prática
do pecado. Aí no verso 3, ele então vai dizer a razão porque nós não podemos viver na prática do pecado. E ele diz assim: todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Paulo chama a igreja a uma responsabilidade muito grande, porque ele está dizendo o seguinte: olha, no dia em que vocês confessaram publicamente a fé em Jesus Cristo e desceram as águas do batismo, vocês então foram sepultados com Cristo na sua morte. É uma analogia, ele está comparando o ritual do batismo com a morte de Cristo. Ele vai fazer isso de maneira mais enfática lá na frente. Ele diz que assim como nós fomos submersos na água, fomos sepultados e levantados da água, levantados para uma nova vida. Então, se você batizou, se você confessou publicamente, se você desceu as águas batismais, você deve ter entendido que o seu velho homem morreu. Morreu com a morte de Cristo, na morte de Cristo. Verso 4. Assim andemos nós também em novidade de vida. Então, se antes nós éramos escravos do pecado, se nós fazíamos apenas os desejos da carne, agora esse velho homem morreu. Esse velho homem foi sepultado e um novo homem nasceu. E esse novo homem vive em novidade de vida. E aqui, talvez nós não tenhamos uma compreensão muito clara da palavra novidade, porque no português, toda vez que a gente fala de novidade, é uma coisa nova. Não é? Quando alguém vai conversar com você, diz assim: e aí, qual a última novidade? Qual a última notícia boa? O que tem de novo? O que está acontecendo? Mas aqui, irmãos, a novidade é no sentido de que a gente deve ter uma disciplina de vida, criar novos hábitos, uma vida diferente. O hábito da disciplina espiritual. Paulo está dizendo: se você batizou, se você confessou Cristo, se você morreu, se o velho homem morreu, e agora nasceu uma nova pessoa, esta nova pessoa, essa nova criatura, este novo ser, esse crente, ele deve andar, o seu proceder, a sua vida, seu comportamento, suas decisões, suas escolhas, o seu jeito de viver deve ser em novidade de vida, deve estar debaixo de um novo hábito, de uma nova conduta, de um novo proceder. Então agora você tem que ter disciplina, que vai se tornando cada vez mais acessível à medida em que nós nos esforçamos. Está aqui um ponto que justifica a indolência espiritual da igreja contemporânea. Quantos que se dizem cristãos são péssimos no testemunho? Gente que não tem qualquer relevância no contexto cristão. Pessoas que desceram as águas do batismo, pessoas que participam da ceia, mas que não têm nenhum poder de testemunho, porque não influencia absolutamente ninguém, simplesmente porque não tem hábitos cristãos, de gente que não ora, de gente que não busca conhecer a palavra de Deus, de gente que não tem essa intimidade com Cristo, não tem essa preocupação, não entendeu o Evangelho nesse sentido de que devemos viver em novidade de vida. E aí no verso 5 até o verso 10, Paulo mostra que nós temos uma semelhança com Cristo, não só na sua morte, como também na sua ressurreição. Então existe a união espiritual, que a gente chama de união mística, na morte de Cristo, como existe essa união também na ressurreição. Então nós estamos unidos a Jesus Cristo, unidos à sua pessoa, pelo Espírito Santo. Então você é um cristão, porque você está unido a Cristo. Então você vive em conformidade com a sua própria vida, a vida cristã. Verso 6. Nosso velho homem foi com ele
crucificado, nossa natureza perdida, nossa natureza caída, aquela natureza que buscava apenas satisfazer os desejos do coração, lasciva, as ambições, o erotismo, os desejos sexuais ilícitos, a mente poluída, sabe? Os comportamentos desvirtuados, aquele homem trambiqueiro, malandro, mentiroso, gente sem vergonha, que nós éramos antes, que não inspirava confiança, mau caráter, gente que não buscava santidade, gente que não era honesta nos negócios, dado aos vícios, à glutonaria, aos apetites sexuais. Esse homem morreu. Esse homem morreu na cruz, porque esse homem velho era um homem que nasceu sob o juízo de Deus que estava em Adão. Então esse homem que estava condenado, ele morre na cruz de Cristo. A razão, verso 6 ainda, para que o corpo do pecado seja desfeito. O morto não tem vontade. Então aquele velho homem com os seus apetites, ele morreu. Ele não existe mais. Ele não busca mais correspondência, não há necessidade de dar espaço para um morto. Ele não está mais atuando no cenário da minha vida. Ele não é mais o protagonista da minha história. Aquele homem não existe. É por isso que a coisa mais louvável que nós podemos ouvir de uma sociedade ímpia é quando alguém se converte e um parente ou um amigo diz assim: rapaz, olha, quem te conhecia, né? Quem via como era a sua vida antes e vê hoje a diferença, a mudança de comportamento, realmente você tem outra vida. Porque aquele velho homem foi desfeito, o corpo do pecado foi desfeito. Ainda no verso 6, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Aí Paulo toma uma linguagem comum do Império Romano, tinham senhores de escravos, eles tinham o domínio absoluto sobre o seu escravo, né? As vontades do escravo eram subjugadas, eles não tinham vontade própria. O escravo não poderia chegar ao seu senhor e falar assim: ó, esse final de semana eu não vou ficar na casa do senhor, eu não vou servir a sua família porque eu decidi fazer uma viagem. Não existia isso no Império Romano. O escravo não tinha vontade própria. Então, o que o escravo fazia? Ele satisfazia os desejos do seu senhor, ele servia ao seu senhor. Paulo diz que esse senhor aqui é o pecado, e que antes ele nos dominava, por isso que ele fala assim: a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, não há por que eu satisfazer os desejos do velho homem, uma vez que eu não sou mais escravo do pecado. Então o pecado não tem mais domínio sobre mim, o pecado não me controla mais, o pecado não tem mais autoridade na minha vida no sentido de me conduzir e de dizer o que eu tenho que fazer ou como eu tenho que viver. Não é por causa da graça, essa é a resposta de Paulo. Então vamos viver no pecado? Paulo está dizendo: não, o pecado não é mais o seu dono, você não é mais escravo do pecado. Por quê? Paulo diz, verso 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Justificado aqui é o mesmo que livre. Os escravos só poderiam se ver livres dos seus senhores quando o senhor morria ou quando eles morriam. Só tinha um jeito de haver libertação, com a morte. Ou morre o dono do escravo, e aí o escravo precisaria pertencer a outro, ou então ele pagaria a família, a sua dívida, para ter a sua soltura, ou o escravo morria. Aí não tem como, né, alguém exercer domínio sobre um morto. O que é que Paulo está dizendo assim? Bom, se nós morremos, então o nosso antigo dono não tem mais domínio sobre nós. Nós morremos com Cristo. Logo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, nós estamos livres do domínio do pecado, da sua rigidez, das suas exigências, da sua ditadura. O pecado é como um tirano, um déspota,
alguém de mão de ferro que conduz, que exige a escravidão, que exige domínio absoluto, que conduz os seus escravos. Sobre nós, não. Sobre os crentes, não. Nós morremos, então ele não tem mais domínio sobre nós. E aqui, agora, Paulo, do verso 8 ao 10, ele vai mostrar uma relação que existe entre a morte de Cristo na cruz e a nossa morte para o pecado. Se você pegar o verso 8, 9 e o 10, há 3 frases interessantes. O verso 8, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. É uma questão de lógica. Se eu morri com Cristo, Cristo ressuscitou, logo eu ressuscito também. Verso 9, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Então eu estou vivo hoje, porque Cristo está vivo. Verso 10, uma vez morreu para o pecado, quanto a viver, vive para Deus. Vejam, então, eu morri com Cristo. Quando? Onde? Na cruz. Sua morte é a morte do velho homem, é a minha morte. Mas eu também ressuscitei com Cristo. Na sua ressurreição, eu também ressuscitei. Então eu tenho uma nova vida, eu fui regenerado. Surgiu um novo homem, nasceu uma nova pessoa, que não vive mais para o pecado, porque o pecado, o antigo Senhor, não tem mais domínio sobre mim, mas que vive agora para Deus. Quanto a viver, vive para Deus. O meu novo Senhor agora é Deus. Eu sou escravo, escravo aqui no sentido de pertencimento. A minha vontade agora está sujeita à vontade dele. Então, ou a gente ainda pertence ao antigo Senhor, que é o pecado, e nossa vontade está subjugada ao que o pecado manda fazer, ou nós estamos mortos para o pecado, vivos em Cristo Jesus, na sua ressurreição, e a nossa vontade agora está sujeita à vontade de Deus e obedece ao que Ele diz na sua palavra. Só existem esses 2 caminhos. Não tem neutralidade. Ninguém pode dizer assim, não, eu não sirvo nem a Deus e nem ao pecado, eu vivo por mim mesmo. Não, porque a minha natureza sem Cristo, ela já é escrava do pecado. Então, quando você diz assim, eu fiz porque eu senti o desejo no meu coração, eu sei que é errado, mas é porque você está servindo ao pecado. O seu Senhor é o pecado. Então, ele domina os desejos do coração. Imagina, meus irmãos, a nação de Israel quando foi liberta da escravidão. Eles atravessaram o mar milagrosamente, viram Deus destronando os deuses egípcios, viram tudo aquilo acontecendo, os milagres, a provisão, e de repente no meio do povo começa a surgir murmuração, gente dizendo assim, poxa, Moisés nos tirou da escravidão, né? Estávamos lá sob os cuidados de Faraó e nos trouxe para morrer aqui nesse deserto. A gente não tem o que comer, não tem água para beber. Então era sempre essa murmuração. Era como se eles estivessem mergulhando no mar vermelho e abraçada tentando voltar para o Egito. Assim é a nossa atitude, às vezes, diante de decisões e escolhas na nossa vida. Ao invés de nos submetermos a Deus, mesmo com dor, mesmo com dificuldades, mesmo com algumas privações, a gente ainda escolhe mergulhar no Mar Vermelho e tentar voltar para a escravidão no Egito. Então Paulo está dizendo, olha, se vocês morreram com Cristo, vocês também ressuscitaram com Cristo, logo vocês vivem para Deus. Por que que algumas pessoas, mesmo tendo sido batizadas, mesmo tendo confessado Jesus publicamente, não conseguem viver essa nova vida? A resposta de Paulo, verso 11, também vós considerai-vos mortos para o pecado. Uma coisa é saber que a gente morreu para o pecado. Outra coisa diferente é nós considerarmos que nós de fato morremos para o pecado. Tem um irmão em Indaiatuba, da nossa igreja lá, que o irmão dele, o irmão físico, né? Biológico, é apostador de loteria. O rapaz não é cristão. E ele ganhou na loteria um tempo atrás. E estava conversando com esse irmão, ele ligou em casa, contando, ele falou assim, pastor Luiz, você acredita que o meu irmão ganhou uma
altíssima na loteria, e ninguém da família sabia. Ele conseguiu esconder, porque ele vivia do mesmo jeito. Demorou para a família descobrir. Ele não comprou nenhum carro novo, ele deixou o dinheiro aplicado, guardado, sei lá o quê. Ele não tinha na época comprado nenhuma propriedade, não tinha feito nada que ele soubesse. Quando esse irmão descobriu, que ele foi conversar e falou: realmente eu ganhei. Por que as pessoas não descobriram? Porque ele não se considerou rico mesmo tendo ganhado na loteria. Ele ainda vivia como pobre. O que eu quero dizer com isso? Que tem muitos crentes que já batizaram, tomam ceia, mas ainda não se consideram ricos em Cristo Jesus. Ainda insistem em viver como pobres e escravos do pecado. Porque sabem, mas não consideram. Sabem que Jesus morreu na cruz, sabem que foram libertos da escravidão, sabem que têm esperança de eternidade, sabem que Jesus um dia voltará para arrebatar a sua igreja, sabem da verdadeira libertação em Cristo Jesus, mas não consideram isso. Não consideram-se cidadãos do reino dos céus, não consideram-se parte desse plano de redenção. Então, Paulo diz assim que nós temos que considerai-vos mortos para o pecado. E aí verso 12 e verso 13. No 12 ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Paulo, lembrando da imagem do senhor de escravos, do dono de escravo, ele personifica o escravo aqui como um homem poderoso, um tipo de rei, que ele exige dos seus súditos, dos seus subalternos, que eles então façam de tudo para cumprir o propósito do seu senhor. Então esse grande senhor aqui, rei, poderoso, dono de muitos escravos, exige absoluta servidão. Por isso que Paulo diz instrumentos de iniquidade. Esse rei, ele é maligno, ele tem um propósito ruim, e os seus súditos, os seus escravos, são os seus instrumentos, instrumentos para o mal, instrumentos de iniquidade. E o que é que eles têm que fazer? Usar os membros. Usar os membros aqui são as nossas condições mentais, as nossas faculdades mentais, a nossa vida, as nossas decisões, o nosso proceder, nosso comportamento. O pecado é extremamente exigente. Ele quer as pessoas se arrastando acorrentadas. Você tem que cumprir a minha vontade para o propósito maligno, viver na iniquidade. É por isso, irmãos, que quem vive no pecado, se Deus não libertar, ele nunca se vê livre. Porque a única maneira é com a morte. Não adianta. Não, eu vou resistir. Eu criei novos hábitos, agora eu sou uma pessoa disciplinada. Eu não creio no Evangelho, eu não sou batizado, eu não confesso a Cristo, mas eu faço yoga, eu faço meditação, eu tenho um coach, eu vou numa palestra de autoajuda, eu tenho bons livros e agora eu vou fazer tudo certinho. Não vou mais me entregar aos vícios, não vou mais ter nenhum procedimento errado. Ele não consegue, porque o pecado não lhe permite isso. O pecado não lhe dá livre arbítrio, não lhe dá capacidade de autonomia, não existe isso. Escravo é escravo. Escravo anda acorrentado. Escravo só obedece ao que o Senhor manda. E Paulo está dizendo que somente em Cristo é que nós somos libertos do domínio. Veja o verso 14. O pecado não terá domínio sobre vós. Então, se eu morri para o pecado, para o senhor de escravos, então ele não tem mais domínio sobre mim. Agora, eu tenho que me exercitar na fé, na palavra de Deus. Tem pessoas que não conseguem entender isso. Ele acha que
A vida cristã é como se fosse, eu preciso sentir alguma coisa diferente, né? Eu preciso, como se fosse uma epifania, uma revelação transcendental. Não sei, eu precisaria ver essa glória, esse negócio. Assim. Não, irmãos, não tem nada disso. Deus nos dá entendimento da sua palavra. A fé não ofusca a nossa razão. Não é esse negócio fanático, desenfreado, que não entende nada. Não, eu sou crente, é assim mesmo, mas o que... Não quero... Não, o pastor disse... Não é porque o pastor disse, é porque eu entendi a luz do Evangelho. Porque se eu seguir o pastor, se o pastor cair, eu caio também. Porque o líder da... Não! É porque Cristo morreu. E quando Ele morreu, eu morri com Ele. Logo, o pecado não tem domínio sobre mim. Então, a fé é a confiança no que diz a palavra. A fé é como um músculo. Se você não exercitar, você não vai alcançar a hipertrofia muscular, né? Você olha para alguém musculoso, alguém que tem um serviço pesado, ou que frequenta academia, ou um atleta, você fica impressionado, você fala, puxa, o cara não tem gordura. A definição da musculatura é visível, é evidente. E o que é que a musculatura diz? O que é que ela fala para quem vê? Ela diz assim, essa pessoa pratica exercício, essa pessoa tem disciplina alimentar, essa pessoa faz alguma coisa para ser assim, porque senão cai mesmo. Porque músculo tem que ser exercitado. Tudo que se exercita é a prática. Ontem nós ficamos felizes porque a Joana, eu não tirei a rodinha da bicicleta. E a Joana anda sem a rodinha, mas está lá a rodinha. Eu falei, espera aí, Joana. Bati o pé, subi a rodinha, anda. Andou. Sem precisar levar um tombo, na confiança da rodinha, aí com o movimento, é natural que a rodinha vai subindo. Aí foi encontrando o equilíbrio. A vida cristã é assim. No começo é leite mesmo. Você está aprendendo os rudimentos, a base da fé cristã. Então você tem dificuldade, surgem várias dúvidas. Aí você melhora o seu alimento. No começo, as mensagens que você gostava de ouvir eram as mensagens de conforto, de esperança, de vitória. Mas com o passar do tempo, você vai percebendo que a vida não é linear, que a vida tem altos e baixos. A vida não é um lago tranquilo, é uma correnteza. E aí, nem em momentos difíceis, você precisa amadurecer, é o que Paulo disse no capítulo anterior. Paciência, fé, esperança. Você vai amadurecendo. Você aprende a comer um alimento mais sólido, mais completo. Você aprecia uma nova culinária, não é assim? Quando você é criança, não come, não gosta de comer açúcar. Depois você vai crescendo, aí você come outras coisas que antes você não comia. Você faz uma viagem, vai para um estado diferente, e a culinária não tem nada a ver com o que você está acostumado a comer. Aí você come e você diz assim, nossa, que delícia, nunca tinha experimentado isso. Volta para a sua região, e aí o que você faz? Eu quero comer aquela comida lá. Porque você aprendeu uma coisa nova. A palavra de Deus não é diferente. Você começa a conhecer alguma coisa, e aí você vai cavando mais fundo, e você descobre que tem mais minério. Aí você cava um pouquinho mais fundo, você descobre prata. Aí você cava um pouquinho mais fundo, você descobre ouro. Você vai cavando e é uma fonte inesgotável de conhecimento e de sabedoria. Aumenta a responsabilidade. Seu senso crítico fica mais aguçado. Você não aceita qualquer coisa. Você ouve, fica mais crítico no sentido, não crítico no sentido de alguém desagradável, inflexível. Crítico no sentido de exigente. Você para de ouvir certas pregações, de escutar determinadas músicas. Não faz mais certas coisas porque você não é mais menino na fé. E assim a gente vai crescendo. Às vezes a Joana faz alguma coisa assim que eu falo, meu Deus, mas é criança. Ela está no processo de desenvolvimento cognitivo, de compreensão, de percepção.
Às vezes nós olhamos para alguns irmãos e falam umas coisas e falam assim, ainda é criança. Você vai ficar com raiva? Para com isso, rapaz, você é crente. Não. Você tem que orientar, assim como a criança. Olha, não é assim, né? Que se fala, é dessa maneira, não é assim que se faz assim, e você vai ensinar. Assim somos nós, irmãos. A vida cristã, ela é de constante crescimento. O que nós não podemos admitir é uma vida estagnada. Para mim tá bom, eu sempre fui assim, e vou morrer assim. Não, não pode. Nós temos que aprender cada vez mais. A luz do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Então, cada dia mais conhecimento, mais vida santa, mais testemunho que glorifique a Deus. A segunda parte, Paulo diz que Deus molda a sua doutrina em nós. É o que ele vai falar do verso 15 ao 18. Ele começa com uma pergunta retórica. Ele diz assim, olha, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos agora debaixo da graça. Portanto, nós não precisamos mais viver satisfazendo os desejos do pecado. A questão é, o que significa estar debaixo da lei? O que é que Paulo está dizendo? Então, Paulo está conversando com os judeus também. E ele precisa esclarecer os termos. Por isso que ele faz uma pergunta retórica. Vejam, meus irmãos, estar debaixo da lei significa a prática de todas as leis e obrigações que existiam no contexto judaico. Então, as leis não eram apenas os 10 mandamentos, conhecido como a lei moral de Deus. Não. Existiam, por exemplo, as leis civis, que regulavam a vida social em Israel, a nacionalidade, as questões jurídicas. Então, existiam leis que conduziam o povo. Existiam também as leis cerimoniais, que tinham a ver com o culto. Então, Deus tinha dado leis a respeito da maneira como eles deveriam cultuar. Então, tinham leis civis, leis morais e leis cerimoniais. Todo esse conjunto de leis aqui tem a ver com Moisés, com a aliança mosaica. Deus passou para Moisés lá no Monte Sinai e então o povo vivia debaixo dessas orientações. O que é que Paulo está dizendo? Que mesmo os ímpios têm algum tipo de orientação por causa da revelação na consciência e na criação. Como é que a gente sabe disso? Todas as civilizações, até mesmo o período dos bárbaros, eles tinham algum tipo de lei que regulamentava a convivência entre eles. Um bárbaro não matava o outro. Eles tinham vida comunitária, auxílio mútuo, instinto de sobrevivência, que apontava um princípio de lei. Toda civilização tem um código de lei. O que pode, o que não pode, ao que nós adoramos, o que a gente não adora. Toda civilização, todos os homens sempre tiveram um tipo de lei. Isso vem por causa da consciência. É por isso que mesmo pessoas que não creem em Deus fazem coisas boas, porque elas pensam na convivência social. Então não é porque eu creio em Deus, o ímpio vai dizer assim, mas é porque eu sei que não pode também ficar todo mundo se matando. Já imaginou? Não, não pode sair roubando todo mundo, não é assim. Existe uma lei de convivência que torna possível, e que já tem sido um grande desafio no mundo todo, porque quando essas leis são corrompidas, a corrupção é corromper as leis que estabilizam a convivência social. Então, quando se corrompe isso, vai ficando cada vez mais difícil viver com o seu semelhante. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, Deus vai moldar em nós a sua doutrina. Verso 15. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? A resposta dele: estar debaixo da graça é muito diferente de estar debaixo da lei. Por quê? Porque a lei diz para nós exatamente o que a gente não pode fazer e por essa razão provoca em nós o desejo de fazer. É só proibir
que dá vontade de fazer. Paulo disse que a lei avultou o pecado, ela colocou o pecado em evidência. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Os homens sentiriam vontade de fazer. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. Honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias sobre a terra. Não matarás. Tudo isso que Deus está ensinando, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás nada que é do teu próximo, nem o seu jumento, nem o seu gado, nem sua casa, nem sua esposa. Paulo está dizendo que essas leis, essas obrigações que revelam o alto caráter de Deus, a sua moralidade santa, ao invés de nos tornar possíveis para obedecer, faz ao contrário. Aí que incita em nós o desejo de pecar, de desobedecer. É como se você olhasse para uma criança e falasse assim, ó, brinca aqui, não brinca ali não, porque ele tem uma tomada e pode tomar choque. Se você descuidar, a criança está lá com o dedo na tomada. A proibição avulta o pecado, mas a graça não. A graça, ao contrário, ela diz assim, você não pode. A lei diz, você tem que fazer. Se você não fizer, você vai morrer. A graça diz, você não consegue fazer. E eu fiz por você, você vai viver. É o contrário. Paulo diz que a graça está contrapondo a lei. Verso 16. Não sabeis que sois servos daquele a quem obedeceis? Então, agora, Paulo vai lembrar aqui o papel do escravo. O escravo, ele não podia fazer alguma coisa que ele desejava. Eu quero deixar de servir a esse senhor e agora vou servir outro. Ele não podia fazer isso. O escravo também não podia servir a dois senhores, porque a vida dele era toda dedicada ao seu dono. Hoje, você pode trabalhar num horário numa empresa, à noite pode trabalhar numa outra empresa, pode ter 2, 3 empregos. Não existe uma obrigação de que você trabalhe só para uma pessoa. Não existe isso. Naquela época, não. O escravo, ele só poderia trabalhar para um. Ele só poderia fazer a vontade do seu senhor. Ele era escravo. É por isso que quando Jesus fala do dinheiro, Jesus fala que é extremamente difícil servir a Deus e ao dinheiro. Ele personifica o dinheiro. Ele diz que o dinheiro é um demônio, que na cultura dos gregos era chamado de mamon. Era o que comprava a alma. Era um homem curvado com um saco de moeda nas costas, que dizia assim, pela sua servidão, pela sua devoção, pelo seu tempo, por tudo que você tem, toque a riqueza. E comprava a alma. Por isso que Mateus 6,24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Porque o contexto de Jesus era o contexto do Império Romano. Ninguém pode servir, eu estou servindo um senhor lá, o X, e agora vou servir um pouco o senhor Y. Não. Porque o Senhor, ele exigia devoção absoluta. Então, Paulo está dizendo, vocês ou servem ao pecado, ou servem a Cristo. Ou vocês pertencem ao pecado, o pecado é o dono de vocês são escravos dele, ou vocês são escravos de Cristo. Tem até um livro, não sei se é John MacArthur, Escravos de Cristo, né? Basicamente essa ideia, de alguém que não tem vontade própria. E qual então é o resultado do serviço? Verso 16 ainda. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Você trabalha? Você trabalha 30 dias para receber um salário? Quem serve ao pecado vai receber o salário. O prolabore de quem vive como escravo do pecado, ele diz assim, morte. Às vezes nós olhamos e tanta gente vivendo dissolutamente, né, como o filho pródigo. Eu gosto mesmo de curtir a vida, eu vou para gandaia mesmo. Pode ir, muito bem. Eu gosto de ter vida promíscua,
né, os jovens, aí eu transo com qualquer um, eu não estou nem aí com nada, ninguém manda na minha vida, não quero saber desse negócio de igreja. Vai vivendo. Você está trabalhando para o pecado. No dia do juízo, o salário será pago, porque morte aqui é juízo eterno. Então quem vive pelo prazer vai receber o prolabore, a morte, a condenação. Mas quem vive em obediência vai receber a justiça de Deus, o galardão, a recompensa. Então, ou você vive para o pecado e desemboca na morte eterna, ou nós vivemos para a vida e santificação e que desemboca para glória eterna. O verso 17: tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Essa palavra aqui, forma, é de tipografar. É o exercício da tipografia. É uma gráfica, é uma impressora. Antigamente, as pessoas faziam silk screen, né? Aquelas camisetas. Tem ainda, né? Você fala assim, faz o uniforme da minha empresa, ou da mocidade da igreja, vamos colocar lá. Né? Nós tínhamos antigamente lá, equipe Ebenezer. Então, era aniversário dos jovens. Aí todo mundo pagava pela camiseta e ia lá. Nós fizemos a cantata de Natal, musical de Natal. Aí coloca assim o silk, né? O desenho. É impresso. Existe uma tela, uma forma que eles passam a tinta. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus entregou o nosso coração para que a sua doutrina fosse impressa. Então veio a tipografia, a forma e imprimiu a doutrina no coração. Só que não fomos nós que chegamos lá na gráfica e dissemos assim, toque o meu coração e imprime a palavra de Deus. Não, ele está dizendo que tendo sido servos do pecado, olha só, o que é que nós éramos? Servos do pecado, escravos. Obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Aqui nós vamos aprender duas coisas: soberania de Deus e responsabilidade humana. Verso 18: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, nós obedecemos de coração. Ninguém aqui é robô. Ninguém aqui diz assim, eu não queria servir a Deus, mas eu não consigo, não tem outro jeito. Eu venho na igreja contra a minha vontade. Eu ando com a Bíblia debaixo do braço contra a minha vontade. Porque Deus me pega pelo braço e diz assim, não, você tem que fazer. Não é assim. Nós obedecemos de coração, mas por quê? Porque nós somos entregues à forma de doutrina. Porque Deus pegou o nosso coração e levou para imprimir, o Espírito Santo imprimiu a sua palavra em nós. Está impresso no meu coração. E eu obedeço de coração. De um coração cuja impressão da palavra de Deus foi feita por Ele. Por isso que Filipenses 2,13 diz assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus produz uma mudança natural no nosso coração. E nós servimos a Deus com todo o nosso coração. Terceira e última parte, meus irmãos, verso 19 ao 23. Paulo, então, diante de tudo aquilo que ele já falou, ele faz um apelo aos irmãos. E esse apelo é: consagrem-se a Deus. Dediquem-se a Deus. E ele faz isso usando uma expressão de reconhecimento das fraquezas humanas. Por isso que no verso 19 ele diz assim, falo como um homem pela fraqueza da vossa carne. Paulo está dizendo, eu sei o que vocês sentem, eu também sou homem. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a nossa carne é fraca e eu não falo como um super apóstolo, como muitos, né? Um ungidão de Deus. Não existe isso. Eu falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Então, ele se justifica diante da comparação que ele vai usar agora. Qual a comparação? Ainda no 19. Assim,
como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, apresentar aqui é levar voluntariamente. Ele está dizendo, vocês serviam à imundícia. Vocês voluntariamente não praticavam as coisas da carne, do mundo. Vocês não gostavam, vocês não iam atrás destas coisas. E não era natural de vocês, porque vocês eram escravos do pecado. Eu falo como um homem, ele está dizendo, por causa da fraqueza, não era assim? Ah, pastor, era assim mesmo. Falava alto comigo, eu partia para cima. Não tem essa não, eu sou assim mesmo. Tinha oportunidade, os jovens falam, né? Eu caía dentro. Ah, eu sempre fui assim, não perdi uma oportunidade. Como homem, por causa da fraqueza. Aí ele diz ainda no 19, assim apresentai, ou seja, assim voluntariamente e agora vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Tanto o serviço a Deus, que a nossa vida de devoção, dedicada de obediência, quanto a nossa santificação, a nossa adoração, o nosso culto a Deus, devem ser feitos voluntariamente. Ninguém precisa estar aqui contrariado. Porque o dia em que você vier à igreja para ser contrariado, tomar a ceia com insatisfação no seu coração, a Bíblia diz que você está tomando juízo para você mesmo. Então, meus irmãos, se nós temos que servir a Deus, nós temos que servir com voluntariedade. Eu não sei como eram as gerações anteriores, mas eu falo como homem jovem. Nós vivemos uma geração apassivada. Eu nunca imaginei ver tantos homens que não têm palavra como do nosso tempo. Pelo menos quando eu ouço as histórias do meu pai ou dos irmãos mais velhos, a hombridade, homem que falava e assinava embaixo. Hoje é horrível, homens frouxos, homens que não garantem segurança para a esposa, para os filhos, homens que não são voluntários. A igreja sofre porque falta comprometimento dos homens. E antigamente, irmãos, era em todos os aspectos, né? Lembra da história da nossa igreja? Os irmãos mais experientes sabem aqui. Era na contribuição e era na construção. Era no evangelismo. Vou visitar às vezes o irmão Antônio Leonel. Ele diz, pastor, quando nós saímos da escola bíblica, era evangelismo, era visita. O tempo todo nós falávamos, as mocidades. Nós estamos vivendo uma geração sem compromisso. Não é só na nossa igreja, em todas. É da geração. Geração fraca, de homens fracos. Não. Paulo está dizendo que nós temos que viver voluntariamente, apresentar como um soldado que diz assim, eis-me aqui. Não há continência. Uma fraqueza sem tamanho. Meus irmãos, essa pandemia tem revelado no mundo todo o nível de cristandade que nós vivemos. De gente que fazia culto missionário, evento missionário, de gente que fazia festividade na igreja, de gente que ia para a vigília, de gente que falava aos quatro ventos, eu morro por Cristo, e que não vem na igreja nem por causa do Covid. Irmãos, nós estamos vendo uma geração distante de Deus, de crentes que hoje usam as redes sociais, pasmem, Facebook, YouTube, de gente que está usando as redes sociais para dizer, eu descobri que não preciso de igreja. Ou de gente que não via a hora de ter uma oportunidade para justificar a ausência, para estar dizendo assim, ufa, saí. Paulo está dizendo voluntariamente. Por quê? Verso 20. Porque quando vocês eram servos do pecado, estáveis livres da justiça. Ou seja, quando nós servíamos ao pecado, quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, nós não tínhamos nenhuma obrigação com a justiça. Nós já estávamos debaixo de condenação mesmo.
Agora não. Antes, você podia adulterar, se prostituir, dar calor. Você não tinha peso na consciência, não conhecia o Evangelho. O homem adúltero sem Cristo, ele pensava assim, só tenho que cuidar para minha mulher não descobrir. Agora, o que é crente, ele nem sonha em fazer isso, porque se ele fizer, ele tem dois problemas. Não é só com a mulher, é a consciência diante de Deus. Então hoje, nós estamos debaixo dessa exigência da própria justiça de Deus em Cristo. Você já sentiu isso? Meu Deus, eu deveria ter orado mais. Ai, meu Deus, eu não estou lendo a Bíblia como deveria, eu não estou fazendo as coisas como deveriam ser feitas, eu não estou participando da vida dos meus filhos como eu deveria participar, eu não estou sendo o marido que eu deveria ser, não estou sendo a esposa que eu deveria... Você já sentiu isso? Se você disser que sim, glória a Deus, isso é sinal de que Deus revelou a sua justiça, a sua vida. Agora, se você disser que não, se você não faz o que é certo e não sente a menor exigência, tem coisa errada. Tem coisa errada. Porque onde não há temor, não há mudança. Por isso, Paulo então pergunta, verso 21, e que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Lembra lá no capítulo 1, do versículo 28 até o 34, Paulo cita uma lista de pecados. Lembra? Filhos desobedientes ao pai, né? Blasfemadores, caluniadores. E ele vai citando aquela espiral de pecados. Ele diz assim, qual o fruto que vocês tinham? Quando vocês não viviam no Evangelho, o que é que vocês faziam? Coisas de que agora vocês se envergonham. Tem vergonha de falar. O crente tem vergonha de falar da antiga vida. A gente que enche a boca para dizer assim, não, eu era bandido. Ah, eu não sei, eu fazia coisas e começa... Tem que sentir vergonha. Não é bonito isso. Das coisas que agora vos envergonhais. Eu lembro que antigamente tinha um bruxo que dava testemunho. Era aquelas fitas cassete. Chegaram na igreja, Luiz, você precisa ouvir, porque esse bruxo comia carne humana, porque ele participou de ritual, matava criança, e todo mundo, eu quero ouvir. Irmãos, isso é uma vergonha. Eu tenho que sentir vergonha das coisas que eu fazia. Não há necessidade de falar. Por quê? Verso 21. Porque o fim deles é a morte. As coisas que nós fazíamos desemboca na morte. Então isso não há orgulho. Ai, que bonito, olha só como você vivia no pecado. Não. Isso desemboca na morte. Gente que vive sem Cristo vai para o inferno. Essa é a pregação do Evangelho. Arrependei-vos. O que nós temos que pregar para as pessoas não é, olha, vai para a igreja, que Deus vai mudar o seu casamento, vai para a igreja porque você vai conseguir um emprego, Não, você tem que falar assim, creia em Cristo, senão você vai para o inferno. Porque senão a pessoa vai dizer assim, eu estou bem no meu casamento, eu tenho uma vida financeira bem sucedida, não preciso ir para a igreja. Os meus filhos são uma maravilha, minha mulher é uma bênção. Meu trabalho me dá muito recurso financeiro, muito retorno. Não tenho necessidade disso. Aí você tem que falar, mas você vai para o inferno, porque você vai morrer. E a morte mostra que todo mundo é pecador. Essa é a pregação. Agora prega isso para alguém. E vai falar, quem é você para dizer que eu vou para o inferno? Por quê, meus irmãos? Porque é uma resistência da natureza pecaminosa. Agora nós, crentes, verso 22, mas agora, e essa aqui é uma expressão escatológica, porque ela aponta o presente e o futuro. Agora, daqui para frente, tudo novo, um novo momento. O que acontece nesse agora, ainda no 22? Libertados do pecado e feitos servos de Deus, vocês morreram, vocês não pertencem mais ao antigo Senhor de vocês. Vocês agora são servos de Deus. A nossa responsabilidade agora é fazer o que Deus requer. Ah, mas eu não gosto, não interessa. Deus quer que eu faça, eu farei, porque eu sou servo de Deus.
É aqui que entra o nosso papel. A geração mimimi não aceita isso. Não, irmãos, a gente não pode fazer beijo igual criança. Mas eu não gosto de orar. Mas tem que orar. Mas pastor, eu não tenho tempo. Arruma. Meu trabalho é muito... Trabalha menos. Mas em casa eu não... Tem que conseguir, irmãos. Nós precisamos fazer o que é de nossa responsabilidade. Como crentes, nós temos obrigações. Verso 22. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, à medida em que nós nos esforçamos, à medida em que nós nos consagramos, não estou dizendo que nós não podemos ser tentados, não estou dizendo que nós não vamos pecar vez ou outra, mas à medida em que nós nos esforçamos para isso, disciplina, bona fide, dedicação, coloca a sua vontade aí, faça, com organização, planejamento, viver para Deus, cumprir com as obrigações. O problema é que a gente nem sempre está disposto a isso. A gente faz cara de paisagem para os problemas da vida. Aquele filho que você diz assim, quando levantar, você tem que arrumar a sua cama, tomar o seu café, toma o banho. E o filho faz cara de paisagem. Não fala nada, não responde o pai, a mãe, mas também não faz o que tem que fazer. Preguiçoso, relaxado, não serve, não vai ter uma vida de sucesso, porque não tem organização. Porque a hora que estiver no mercado de trabalho, o patrão não vai tratar que nem um pai. O patrão vai falar, vai embora, para mim não serve, para a empresa não serve. Você não aprendeu disciplina, você não aprendeu a fazer as coisas. Porque assim é a vida. Quando entra num casamento, o cônjuge olha e fala assim, volta para a casa dos seus pais. Não dá, para viver desse jeito não tem como. O que te ensinaram? Isso não é casamento. Você não quer cumprir com as suas obrigações? E às vezes a gente ouve a palavra de Deus e sabe, e a gente não faz. E Deus está dizendo, você não vai fazer? Tá bom assim, estou tranquilo. Não pode. Crente tem que ser filho obediente, dedicado, esforçado. Não é busca de prazer. Não, eu só ia orar se eu sentisse esse prazer para orar, esse prazer. Não tenho esse prazer para estudar a Bíblia. E quem é que tem? Quem é que luta contra a própria natureza? Quem é que luta contra hábitos errados e diz, olha que prazeroso? Quem é que deixa de comer doce e diz, nossa, que prazer, não como mais doce? Quem é que fumava ou bebia, que se converteu e diz assim, nossa, como é prazeroso deixar de fumar? Não é. É difícil. Tem gente que tem aquela, adicção, mas tem que ter força de vontade, tem que ter disciplina, senão não consegue nada. Paulo está dizendo, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, lá na frente, a glorificação, a vida eterna. Tem gente que quer ir para o céu, mas não quer ser santo aqui. Como diz o Hernandes Dias Lopes, se você gosta do pecado, nunca pense que vai para o céu, porque lá não existe pecado. Quem gosta do pecado não vai para o céu, porque não tem pecado lá. Como que alguém pode dizer assim, eu quero ir para o céu, mas eu quero viver pecando, eu quero viver aqui na prática do pecado. Eu amo o pecado, mas eu quero ir para o céu. Não existe isso. Alguém dizer isso tem esquizofrenia cristã. É o crente que toma a ceia e vive no pecado. Ele é esquizofrênico. Então, meus irmãos, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Mais uma vez, Paulo afirma, se você está trabalhando para Deus, você vai receber o salário que Deus pode te dar. Se você está trabalhando para o pecado, a única coisa que o pecado pode pagar para você é a morte. O trabalho é mais fácil, o trabalho é prazeroso, mas no dia do pagamento você verá a diferença. Portanto, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A parte difícil do trabalho, Jesus já fez. Qual é a parte difícil? Obedecer à lei. Jesus obedeceu. Ele falou, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Nós tínhamos um antigo patrão que nos dava uma obrigação impossível de ser cumprida.
um patrão extremamente exigente, que dizia assim, ó, faça assim, assim e assim. Eu não aceito nada menos do que isso. Era o pecado, com a exigência da lei. Seja assim, desse jeitinho, perfeito. Ah, mas eu não consigo, então tome a morte. Está aqui o seu salário, você não fez o que tinha que ser feito. Agora, servindo a Deus, através de Cristo Jesus, ele diz que o dom é gratuito, porque Cristo fez o trabalho pesado e agora a gente só tem que receber as suas benesses. Cristo é tão exigente quanto a lei, mas diferente da lei que não perdoa, que não tem misericórdia, que não tem compaixão, Cristo diz, eu sei que não é fácil. É por isso que eu cumpri por você. Eu lembro que quando a gente fazia mutirão aqui, aí revezava, né, carregar lata de concreto. Quando não estava aguentando mais, um irmão mais forte ou mais experiente falava assim, pastor, tá bom, daqui. Fica lá enchendo lata. Não é assim que a gente faz? Misericórdia. Ninguém é provado além do que pode suportar. Se você está sendo provado, pastor, está sendo muito difícil a minha vida, estou assim no limite. Deus sabe qual é o seu limite. Se Ele perceber que você não vai aguentar mais, Ele diz, tá bom, deixa que agora eu faço. Mas à medida em que cabe a nós a responsabilidade, abracemos esse dom gratuito, que é a vida eterna por Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, eu concluo com 3 aplicações práticas. Primeiro, como cristãos verdadeiros, nós não podemos viver nas práticas antigas, porque nós fomos batizados e nós confessamos a Cristo. Pense nisso. Quando você não tiver vontade de fazer as coisas certas, lembre-se, pelo menos honre a palavra que você confessou publicamente. Já houve momentos na minha vida em que eu comprei o que não deveria ter comprado, mas eu paguei, porque eu tenho que ter palavra. Que eu cumpri o que eu disse depois que eu percebi a besteira que eu fiz. Eu falei, não, mas agora eu vou porque eu tenho que ter palavra. Às vezes você pode falar assim, eu assumi o compromisso de ir para tal lugar lá na casa de tal pessoa, ou recebê-lo em casa, ou fazer um passeio. E de repente você percebe, nossa, eu não deveria ter feito isso. Mas cumpra, mesmo contra a sua vontade, porque tem que obedecer. Então, na vida cristã é assim. Às vezes, o pecado vai bater a porta do nosso coração. E a gente pode estar fragilizado. Existem muitas circunstâncias que nos fragilizam. Problema com os filhos, problema com o matrimônio, problema financeiro. Mas, mesmo que a fé dê uma titubeada, lembre do compromisso que você fez. Nós estamos vivendo uma geração que relativiza tudo. Aí tudo eles dizem assim, não, que lá foi só um símbolo. Não é só um símbolo. Batismo e ceia é compromisso. Hoje de manhã, eu estava vendo uma publicação do irmão Douglas sobre o domingo, dia do Senhor. Eu não consigo entender porque crentes não respeitam o dia do Senhor. Tem gente que não entende isso. Ele acha, é só do Senhor a todos os dias. Não, é o dia do descanso, o dia da ressurreição, o Shabá de Deus, o dia em que nós entramos no descanso eterno de Hebreus 4. Ora, irmãos, se nós não temos planejamento e compromisso com a vida cristã, então não vale nada, é de qualquer jeito. Às vezes a gente precisa lembrar, olha, eu não estou com vontade, mas eu tenho compromisso, eu tenho palavra. E eu fui batizado e eu confessei. Não estou com vontade, mas eu tenho compromisso com Deus. É isso que falta nessa geração. Segunda aplicação prática, irmãos, Deus moldou sua doutrina em nós. E agora a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. A palavra de Deus está registrada em nós. Está impressa no nosso coração. E de vez em quando você precisa folhear as páginas do seu coração e ler o que é que está escrito lá. Pegar o seu coração como se ele fosse um livro e folhear seu coração. Eu gosto muito de ler.
E existem duas coisas que eu faço nos livros que eu tenho. Uma é grifar as partes interessantes. E a outra é todo livro eu tenho um marca-página que é só dele. Só daquele livro. Porque quando eu precisar lembrar alguma coisa, eu sei exatamente onde está. Não preciso dobrar as páginas, não preciso fazer orelha, não preciso fazer nada disso. Eu vou grifar e vou marcar. Faça isso com o seu coração. Coloque um marca-páginas no seu coração. Saiba investigar o seu próprio coração. Tem gente que coloca de tudo dentro do coração. O que ouviu na música, o que escutou na rede social, o que a televisão falou, o que o pregador X, Y, e ele fica enriquecendo o coração dele, enchendo o coração dele com um monte de besteira. Aí quando precisa de uma coisa boa, séria, que é a palavra de Deus que está impressa lá, ele não encontra. Faça isso. Terceiro, não se engane. As nossas ações revelam nossa crença. Não basta apenas confessar, é preciso viver de acordo com a palavra de Deus. Tem muita gente que pensa que só porque fala que é crente todo mundo acredita. Não é assim. Nós precisamos demonstrar nas nossas ações. Vida cristã é uma vida de produzir frutos. É uma vida em que nós temos ações que glorificam a Deus. Isso precisa ser evidente. Falar que é crente, mas não demonstrar, não resolve nada. Nós precisamos viver a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar. Eu gostaria que você ficasse em pé. Querido Deus, obrigado por esta manhã, pela Tua palavra, pela nova vida em Jesus Cristo, pela salvação eterna. Nós jamais iremos nos esquecer que nós estávamos condenados ao inferno e que o Senhor nos resgatou com a mão poderosa. Se existe algo a que nós devemos nos apegar, é essa verdade. O Senhor é o nosso Salvador e essa graça salvadora se fez presente na nossa vida quando nós estávamos debaixo do jugo da escravidão do pecado. Hoje, feitos servos da justiça, queremos viver para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus.